Irmãos, para que vocês entendam o que a gente está fazendo, assim, eu só queria dar uma orientação. No final do ano, quando o pastor Rômulo me fez o convite para ajudar no Ministério de Evangelização e cuidar, tinha uma palavra que Deus tinha colocado no meu coração, dando algumas orientações, testificou, foi a mesma coisa que saiu da boca dele, o que Deus já tinha falado comigo. Uma palavra chamada envolvimento. Ele falou: Evandro, eu gostaria que você envolvesse o Ministério de Evangelização na igreja. O ano passado ele estava à frente do ministério e ele comentou uma palavra muito forte, que nós temos 8.000 frentes de evangelização na aba, ou seja, cada um de nós somos uma frente que podemos falar do amor de Deus. E eu orando daí para o seminário aqui, eu falei: Deus, o que o Senhor poderia fazer? E Deus conduziu, irmãos, para que fosse assim o dia de hoje. Nós chegamos aqui aproximadamente 9 horas da manhã e nos envolvemos com os teens, com o pastor Felipe. Passamos o dia com ele ali dando apoio, tivemos a oportunidade de evangelizar as pessoas de fora que eram convidadas. E daí eu senti no coração de convidar o pastor Rômulo, logicamente ele é o nosso pastor sênior, né? E o ano passado ele passou pelo Ministério de Evangelização e ele também já foi pastor de jovens. Não é coincidência, tá, irmãos? O pastor Tom também, há anos na frente do Ministério de Evangelização e também já foi pastor de jovens. E tem esse menino aqui, como ele gosta de falar, que é o nosso pastor de jovens atualmente, e é inegável, né, a veia do Suplano aqui, de evangelização, as palavras dele e a mobilização dos jovens. Então foi isso que eu quis fazer. Três pastores que já passaram pelo Ministério de Jovens, que já atuam de uma forma diária sobre a evangelização, e eu vou fazer algumas perguntas para eles, algumas perguntas que eu tenho interesse, que eu tenho certeza que é interesse de vocês, e muda assim um pouquinho o jeito da gente ver evangelização, irmãos. 14 anos no Ministério de Evangelização, os irmãos abordam a gente assim e dizem: Evandro, isso, Evandro, aquilo. E a gente vê assim, às vezes, muito... Eu não sei nem o vocábulo que eu vou usar, talvez um folclore na cabeça do irmão. Porque não existe isso na evangelização, às vezes. A evangelização é simples. O poder do testemunho é você testemunhar o que Deus fez. Tem regra? Não tem regra, é do teu jeito. Uns mais ousados, outros nem tanto, mas é testemunhar. Inclusive você pega aqui um momento de apelo. Às vezes os irmãos colocam: Evandro, Tom, você fez um apelo sensacional, Suplano, você foi. Não, irmão, não tem nada a ver com quem faz o apelo. Quem fez o apelo foi você que convidou a pessoa. A evangelização começou lá no teu trabalho, na tua casa. O galardão é teu, o mérito é teu, se é que existe algum. Nós aqui, inclusive, se a gente não cuidar, a gente pode até atrapalhar o teu trabalho. Nós oramos, nós subimos aqui com o maior temor na hora de fazer um apelo, mas não é da minha responsabilidade, nem nenhum deles, ou de qualquer outro pastor que está escalado aqui para o apelo. É você que fez o apelo, você que fez o convite, que orou, às vezes investiu tempo, investiu dinheiro para trazer essa pessoa aqui. Então, né, a glória sempre é do Senhor, mas Ele usou a tua vida. E eu gostaria de fazer algumas perguntas. Queria começar com você, pastor. Efésios 4:11 diz assim: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outro para profetas, outros para evangelistas e outro para os pastores e mestres, com vista no aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para o corpo e edificação do corpo de Cristo. Efésios 4:11. Só que Marcos 16:15, Jesus disse assim: vão por todo mundo e preguem o evangelho. Existem ministérios para edificar o corpo de Cristo, para preparar, e uma outra palavra do próprio Senhor Jesus que não coloca aqui nenhum ministério. Jesus não falou: evangelista, vá por todo mundo, ou mestre, vá por todo mundo. Ele falou: vão por todo mundo. Essa expressão que a gente ouve muitas vezes na igreja, baseado nesse versículo, evangelizar é para evangelista. O que o senhor tem para falar, pastor? Não vai falar que é do capeta aqui. A graça e a paz a todos, amém? Primeiramente, obrigado pelo convite, né? Evangelizar é só para os evangelistas. Isso é uma mentira, né?
Não vou falar que é do capeta, mas existem frases que surgem lá do fundo do inferno e são colocadas nas nossas bocas, né? E o pensamento é bem simples. Esses dias eu escutei um pastor explicando esse texto, eu gostei muito. Ele diz assim: a impressão que as pessoas têm sobre a igreja é que todos aqueles que têm Jesus estão numa grande arquibancada dentro de um estádio e em campo estão os pastores, em campo estão os evangelistas, em campo estão os apóstolos. E quando um pastor faz um gol, reconciliou um casamento, todo mundo vibra. Aí não, o evangelista levou alguém a Jesus, aí todo mundo vibra. Parece que aquele cara que estava em campo fez um gol e a torcida inteira, que é a igreja, estava torcendo por aquele time para que a gente saísse ganhando naquela partida. Mas na verdade não é assim que Deus vê. Deus vê diferente. Deus vê a igreja, todo o corpo, todos nós em campo. E esse texto explica mais que esses ministérios é como se fossem a equipe técnica à beira do campo. Porque o texto, ele diz que Deus separou uns para aquilo, para aquilo, para aquilo, para aquilo, em vista do aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, mais importante para um evangelista do que evangelizar é ensinar a igreja a evangelizar. O Evandro, quando está lá na frente carcerária, lá evangelizando, ele não está lá como um ministério de evangelização. Ele está lá como um membro do corpo de Cristo, evangelizando. O Evandro, quando está aqui, organizando um seminário de evangelização, para que todos nós possamos crescer no conhecimento do que é evangelizar, aqui ele está exercendo o ministério de evangelização. Aqui ele está servindo o corpo de Cristo, para que nós possamos ser edificados na verdade, de que todos nós podemos evangelizar. Todos nós podemos marcar gol nessa partida. Todos nós podemos chutar a bola, todos nós podemos falar do amor de Jesus, sendo na faculdade, sendo no trabalho, sendo na escola, sendo, enfim, no lugar onde você está fazendo um tratamento, sendo em qualquer lugar, você pode estar ali fazendo gol, né? Falando do amor de Jesus para alguém. Então o ministério de evangelização tem em vista aperfeiçoar os santos e não ser o jogador principal, não ser o jogador que está em campo, mas conduzir os jogadores a poderem jogar cada vez melhor. Então eu acho que essa frase, não, evangelizar é para os evangelistas, isso não é para mim. Você pode ter certeza que se você falar assim, eu rejeito esse pensamento, eu expulso ele da minha mente, em nome do Senhor Jesus, e eu recebo a verdade que há em Cristo, de que todos nós podemos evangelizar, você vai começar a falar do amor de Jesus para muito mais pessoas e nada vai poder segurar a sua boca ao falar de Jesus. Amém. Bênção pura. Obrigado, pastor. Suplano. 1 Timóteo 4,12. Ninguém o despreze por você ser jovem. Não precisa mais ter medo de falar que você é um menino. Porque já deixou de ser jovem, né? Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Qual a influência dos jovens na evangelização e no aperfeiçoamento, como até o pastor Rômulo comentou, na edificação da igreja e na evangelização? Você, como pastor de jovens, contato direto com eles, como que você vê eles na evangelização? O impacto que ele causa no ambiente que ele está é muito grande. Porque eu vejo assim, o jovem ele ocupa hoje alguns lugares que a igreja tradicional não chega, né? TikTok, você tem TikTok? O jovem ele sabe como você usar. Tem, ele... Lucas? Tenho, claro, sou um jovem. Olha. Eu sou um menino. Mas o jovem ele tem, por exemplo, um TikTok. Um Instagram, Facebook não mais, tá, pastor? Mais um Instagram, um TikTok. Ou seja, um story que ele faz alcança lá 500 pessoas, 600 pessoas. Semana passada, né, o Fernando aqui, a Amanda, dois jovens aqui, eles realizaram um evento e convidaram os jovens da igreja após o culto e comer num lugar e chamar pessoas que não são da igreja. Ele colocou lá 50 pessoas. 4 não eram da igreja. O vídeo que eles fizeram teve quase 5.000 visualizações no Instagram.
Ou seja, é um lugar que a igreja talvez não estava e chegou porque 2 jovens decidiram, né? E o texto que você comentou, o que eu gosto desse texto é, você pode repetir a parte final dele? Seja um exemplo. Seja um exemplo. Ou seja, essa palavra ali de Paulo, né, para Timóteo, não é assim como se ele estivesse fazendo um carinho em Timóteo. Ai, sabe, não fique preocupado, não fique com medo se as pessoas desprezarem você. Tá tudo bem, não, ele não está falando isso. Ele está dando uma responsabilidade para o jovem. Ele está dizendo, ei, seja um exemplo. Então, um jovem que é inconformado com o mundo sem Deus e se coloca numa posição de exemplo, ser um imitador de Cristo, a bagunça que ele faz no inferno e trazer pessoas para o reino da luz é gigantesca. Bênção, bênção pura mesmo. E isso que o Suplano falou, ele explicou para a gente, eu acho que não tem outra explicação. Isso chama-se, irmãos, visão de reino, né? Jovens foram onde eu e você jamais, né? Uma empresa, eu não vou passar nem da portaria. Eu vim aqui evangelizar, o guardião vai me barrar, o vigilante vai me barrar. Mas o jovem que está lá na faculdade, em locais diferentes, tem essa oportunidade. Muito bom. Pastor Tom, Êxodo 3:6, disse mais, eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus está falando aqui de identidade, pastor. E geralmente ele liga a identidade dele com a identidade do homem. Tanto tempo no ministério de evangelização, como isso influencia no nosso comportamento, nas nossas atitudes, nos projetos de evangelização. Quando a gente pensa em evangelização, sabemos que o que Deus nos olha como Ele é. Isso tira um pouco a tal da capacitação, do preparo, um pouco de lado. E coloca o poder de Deus nas nossas vidas. Como que o senhor, tanto tempo na evangelização, estou chamando ele de senhor, porque ele é mais velho que eu. Já me botaram na cadeira do velho aqui. Era para ser o Rômulo, pastor sênior nessa cadeira, né? Eu pedi para o Tom sentar ali, porque senão ele não consegue levantar da poltrona aqui depois. Tá bom, pastor. Boa noite a todos. Evandro, obrigado pelo convite, a oportunidade de estar conversando um pouquinho, né? Pensando sobre identidade de Deus. É interessante que um dia Jesus pergunta para Pedro, quem as pessoas dizem que eu sou? E aí Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Imediatamente depois, Jesus diz, e você é Pedro, e sobre essa rocha eu vou edificar a minha igreja. E o que eu aprendi quando lendo esse texto, estudando, que nós entendemos a nossa identidade quando nós entendemos quem Jesus é, quem Deus é. Aí você menciona, né, um texto lá do Velho Testamento, onde Deus ele se pronuncia, eu sou Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o que faz muito sentido e muita referência para o povo hebreu. Eu acho que para nós hoje, se a gente pensar na marca maior de quem é Deus, a identidade de Deus é amor. Deus é amor. A promessa de Deus dada a Abraão, ela nos alcança através de Jesus, que é a expressão do amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu a Jesus Cristo, seu Filho, para que a gente seja salvo. E aí, quando nós entendemos quem é Deus, e Deus é amor, aí nós podemos entender que existimos para revelar quem Deus é. E, portanto, através de nós, o amor de Deus também é revelado. A Luciana comentou hoje ali, durante o tempo do apelo, o texto de 1 Coríntios 13, onde existe uma descrição do que é o amor, de quem é Deus, portanto. E uma das características mais fortes que nós encontramos ali é que o amor, para mim, né, que chama a minha atenção, o amor não busca os seus próprios interesses. E aí é muito legal, porque quando a gente evangeliza, nós não estamos buscando os nossos interesses. Nós estamos revelando o amor de Deus para transformar a vida daquela pessoa. Nos anos que a gente pôde estar ministrando ali no curso de capelania, na primeira aula, eu sempre mencionei assim, né? É um privilégio, uma honra estar numa sala de aula com dezenas de alunos que se inscreveram em um curso de capelania, ou seja, um monte de aluno altruísta.
Porque ninguém faz curso de capelania pensando em si. Ninguém faz curso de capelania pensando, eu vou ter lucro com isso. É um mercado que está em expansão. Vou ganhar dinheiro. Não. Você faz um curso de voluntariado e capelania pensando, eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar as pessoas. E eu vou gastar da minha gasolina, eu vou dar o meu tempo, eu vou me deslocar para sentir a dor das outras pessoas e levar a palavra de amor e de consolo e de solução e de salvação que existe em Cristo. Então, dentro da pergunta que você colocou, a consciência de quem Deus é influencia absolutamente na evangelização. Porque eu estou revelando quem Ele é, amando, sem buscar os meus interesses, mas sabendo que quando eu levo a mensagem do Evangelho, as boas novas, a vida eterna, o destino eterno daquela pessoa está sendo transformado. E não tem nada melhor do que isso. Amém. Se entende, irmão, que não é você está levando Cristo, você está levando o amor, como o pastor acabou de explicar. Então isso tira toda a responsabilidade, claro, o zelo, o cuidado, a organização, tudo que envolve, você ir em algum lugar evangelizar, mas não é com você, é o que Jesus pode fazer nessa vida. Pastor Rômulo, mais uma pergunta, Abacuque 2,14, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Abacuque não falou o céu se encherá da glória do Senhor, ele falou a terra. E isso já aconteceu. A vinda de Cristo na terra, nasceu, cresceu, foi crucificado e morto. Deus já manifestou isso lá na cruz. Mediante isso, existe a possibilidade de eu e você, ou algum dos irmãos que estão nos assistindo, nos ouvindo, exagerar na evangelização, exagerar na pregação das boas novas? Eu queria saber se você colocou Abacuque para algum outro também. O senhor é o pastor sempre. Assim, toda profecia é muito bonita na Bíblia, todo assunto. E uma pergunta dessa dá para responder em 10 dias e em uma única resposta, em uma única frase. A Bíblia diz assim, que a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar. Isso significa que em Cristo a terra já se encheu de glória, porque Ele é a expressão exata, o resplendor da glória de Deus. Quando Ele se revelou, todos têm a possibilidade agora de reconhecer, de conhecer a glória de Deus, porque ela já foi expressa para nós através de Cristo Jesus. Então a obra da cruz, da ressurreição, o menino da manjedoura, tudo isso, ele ser assunto aos céus, tudo isso revela a glória de Deus da forma mais perfeita possível. Em Cristo está a expressão exata dessa glória. Mas o que nós não vemos ainda, e por isso existe a profecia, é que todos conhecem essa glória. E o texto disse, todos conhecerão a glória do Senhor. Então essa glória está presente, mas precisa ser conhecida. E a palavra conhecida, normalmente no hebraico, é a palavra que vem de uma raiz yadal. E não é só conhecer no sentido de ter a informação de quê. Então o mundo não precisa só da informação de que Jesus veio. Agora, conhecer ali leva a um momento, por exemplo, Adão conheceu Eva, e aí se multiplicaram. Ou seja, é um conhecimento íntimo que transforma você. É um conhecimento que vai além de ter uma informação a respeito, mas é um conhecimento que me leva a experimentar aquilo que conheço. É uma coisa que me chamou a atenção nos testemunhos aqui, até comentei com o Lucas ali, ele estava do meu lado. Todo testemunho que começa, aí aquela palavra, aí aquele texto, aí aquele versículo, pode ter certeza, ele termina em testemunho, porque eu conheci aquele versículo a ponto de se tornar uma experiência na minha vida. Então, os dois citaram versículos que levaram eles a experimentar aquilo. E esse texto, então, está nos ensinando que nós vamos conhecer
A terra se encherá do conhecimento dessa glória. E para que as pessoas possam conhecer, aí como conhecerão se não, ou como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? E aí entra o ministério de evangelização aqui, né? Entra a forma de que todos nós podemos evangelizar. E aí esse texto então está nos mostrando que, de fato, nós precisamos ser abundantes na mensagem, no testemunho da obra de Cristo Jesus, falarmos cada vez mais e mais e mais de quem Jesus é e levarmos as pessoas a experimentarem o conhecimento que é a glória de Cristo. E não apenas espalharmos informações por aí, mas conduzirmos elas a Cristo Jesus, com mensagens reveladas, mensagens da obra de Cristo, mensagens de quem Ele é, mensagens do que Ele fez, mensagens de como isso transforma, cheio de autoridade, em espírito e verdade, falarmos não daquilo que nós sabemos intelectualmente, mas falarmos também do testemunho que temos com a obra de Cristo Jesus. Evangelizar é muito fácil. Fale de quem você era, fale do que Ele fez e fale de como você vive agora. Conte o teu testemunho de experiência com esse Cristo e com certeza a glória dele, que já está revelada ao mundo, passará a ser conhecida por todos aqueles que estão à nossa volta. Então não existe limite para o número de vezes que vamos falar do amor de Jesus. Nessa semana mesmo, fazia 3, 4 anos que eu falava do amor de Jesus para uma pessoa. Quinta-feira ela me manda uma mensagem: Romo, você pode almoçar? Aí eu até falei para o Tom, você toca a reunião depois que eu preciso conversar com essa pessoa. Apareceu assim depois de meses. Aí eu fui lá e aí conversando com ele, ele falou: eu queria entender isso melhor. Olha, só tem como entender, só tem como conhecer intimamente se você nascer do Espírito. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Eu quero nascer do Espírito. Então você precisa receber, crer Cristo Jesus na sua vida. Eu quero isso, Romo. Então vamos orar juntos, vamos... E nasceu de novo ali naquele almoço. Por quê? Porque não há limites de quanto a gente tem que falar. Alguns é 30 segundos, outros ficam 4 anos teimando. Enfim, nós vamos liberando luz e palavra, para que todos conheçam a glória que há em Cristo Jesus, a glória de Deus que foi liberada, revelada em Cristo Jesus. Então esse texto aqui, a gente pode falar muito sobre ele. Isaías 11 falam as mesmas palavras. Isaías coloca no contexto de quando o broto, sairá do tronco de Jessé, e aí é ali que está a esperança da glória que foi revelada, e a gente pode ficar aqui um tempão falando sobre isso aí. E curiosamente o texto em Isaías descreve o que acontecia dentro da arca de Noé. Então, nesse contexto, e a arca de Noé é quando a terra se encheu das águas, por completo, em abundância. Esse texto está no tempo da Babilônia, judiando de Judá, e Abacuque está questionando Deus, Deus, como pode Judá ser... E aí Deus revela que a glória da Babilônia pode tentar encher toda a terra, mas é a glória, o conhecimento da glória de Deus que de fato cobrirá como as águas cobrem. Então não é a glória do homem que preencherá a terra, mas é a glória de Deus que encherá toda a terra. A gente pode ficar nesse texto aí, toda a profecia, todo o Antigo Testamento, todos esses, é muito bonito, é muito bonito. Se você tiver a oportunidade de estudar, estude cada pedaço, cada livro, cada profeta maior, profeta menor, que com certeza você vai sair muito edificado desses textos, Eu acho que... Posso continuar, mas... Eu vou usar uma palavra do pastor Pio. Vocês ouviram tudo isso, depois eu mando o boleto. Irmãos, isso que o pastor falou é muito sério. O meu testemunho pessoal, eu fui evangelizado por 3 pessoas, 3 anos. E eu ainda sou, mas melhorei um pouco, eu era muito cabeção. Eu ofendia as pessoas, eu fazia loucura para que elas não chegassem mais perto de mim. E elas não desistiram. E deu no que deu. Vale a pena, No que diz respeito ao reino de Deus, não existe exagero. Suplano. No livro do profeta Jonas, existe um relato onde Deus demonstra que na evangelização não há julgamento. Na evangelização não há julgamento.
Jesus afirma isso no Novo Testamento. O Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Quando nós deparamos com um público diferente, você mesmo na pergunta anterior, você falou isso, um público diferente, TikTok, onde, entre aspas, um normalzão não entra. Você, Suplano, você pregaria o evangelho como? Por um normalzão igual, você prega por um diferente, ou você acha que a gente pode se adaptar, deve se adaptar? Logicamente, eu vou comentar por comentar, mas alinhado com a palavra de Deus. Pegando o gancho do Tom ali, né? Evangelizar, às vezes a gente entende que é só eu falar. E é só falar, óbvio. Mas evangelizar bem, se a gente for definir isso numa fase assim mais profunda, mais central, evangelizar seria amar pessoas. Então eu evangelizo porque eu amo pessoas. Eu vou partir desse princípio. Jonas, né? Jonas, ele foi enviado por Deus a Nínive e ele não queria ir, né? Jonas, ele entendia que aquele povo não merecia a salvação. Ou seja, se eu penso que uma pessoa não merece ouvir as boas novas, o evangelho, eu mesmo já esqueci o que é o evangelho. Então, eu amo as pessoas e eu não vou definir se uma pessoa merece ou não merece receber o evangelho, porque na verdade ninguém merece. Todos nós precisamos do evangelho e é por isso que nós falamos. Então você comentou ali sobre a condenação, né? De fato, Deus, ele não se aproxima das pessoas com a condenação. Deus se aproxima do homem com a salvação. Ele entregou Jesus, então ele se aproxima do homem por meio de Jesus. Olha, existe aqui um mediador entre você e eu, e essa pessoa chama-se Jesus, ele é o Salvador. Então assim, Paulo ele fala, né? Eu me fiz judeu para com os judeus, né? De grego para com os gregos. A mensagem de Paulo era a mesma, era a graça de Deus, era Jesus, a cruz a mesma, a mensagem era a mesma, mas os públicos diferentes. Então ele usou a mesma mensagem, pregou a mesma mensagem, mas a abordagem dele era diferente, né? Eu já preguei para índio, né? Uso uma abordagem, fala caigangue. Mas recentemente eu estava com o pastor Colim, Rodrigo Colim, nós fomos fazer uma visita, e aí chegamos na casa da irmã, conversamos com a irmã e perguntamos o filho dela, onde o filho dela estava. E aí o filho dela não estava em casa, ele soube que nós iríamos até a casa e ele decidiu sair, não vou ficar aqui. E aí eu perguntei, mas onde que ele está? Ele está em um bar, tal. Então, eu conheço esse bar. Aí a irmã olhou, como assim você conhece esse bar? Se não, esse bar fica perto da minha casa. E aí eu fui com o Rodrigo, o pastor Rodrigo, até aquele bar. Pagamos o carro, entramos no bar, tinha umas 4 pessoas, pediu uma Coca-Cola, colocamos na mesa e ficamos. Aí eu olhei para um irmão assim, olhei para o outro irmão assim, Rodrigo, eu acho que é esse rapaz aqui atrás. Aí eu levantei, fui até o caixa e perguntei, aquele menino que está ali, o nome dele é fulano de tal? E a moça, sim, é ele mesmo, você é amigo dele? Sim, sou amigo dele. Aí eu fui e paguei. Aí cheguei na mesa, assim, pessoal, só quero atrapalhar, tá bem, um amigo, quero atrapalhar rapidinho, você aqui pode? Claro, o que foi? Ó, você tá tomando essa cerveja que eu fui pagar minha coca, eu já paguei a tua cerveja, tá pago. Como assim, cara? Tá pago a cerveja? Ele levantou, me deu um abraço. Pô, não precisava, que isso e tal, não sei o que, né? Sim, Gabriel, eu fiz questão de pagar isso aqui para você. Ele disse, sabe o meu nome? Eu disse, sim, isso é o nome. Na verdade, eu vim aqui só para te ver. Mas o que você está fazendo aqui? Cara, eu sou da Comunhão Cristã Aba, faço parte do Ministério de Jovens. Mas o que você está fazendo aqui? Ele já começou a chorar. Ganhou, cara. Ganhei o cara. Você só precisa receber esse pagamento e viver a vida com ele. Simples assim. A mensagem é a mesma, a abordagem, ela se adapta ao público. Uau. Benção. Irmãos, essa resposta do pastor Suplano, ela é tremenda. Uma vez eu escutei uma pregação aqui do púlpito da Aba, um pastor de fora, que ele foi convidado
O Tom era o pastor de jovens e ele convidou esse pastor para pregar aqui. E a mensagem dele, claro que foi bem detalhada, mas para simplificar, a garça, ela tem as penas brancas e ela anda no banhado, que é barro preto, sujo mesmo, sem sujar as penas. Foi o que o Suplano e o Colim fizeram lá no bar, no boteco. Então a gente deixa esse espírito de religiosidade para levar o amor de Deus. Eu estava no Connect do Arthur e da Julinha, sexta-feira lá, e nós estávamos numa roda e eles estavam evangelizando e tinha um rapaz lá perturbado, não queria me ouvir. Eu estava tentando evangelizar, ele não queria me ouvir, estava atrapalhando os outros, e começou a me dar um desespero. Eu falei assim, não é possível que esse cara vai, além dele não querer, ele vai atrapalhar. E começou um espírito de confusão assim. Eu repreendi o espírito de confusão e nada. O rapaz congelou e calou a boca. Você não é pastor? Eu falei, eu sou. Comecei a conversar com ele, não falei mais com o demônio, agora comecei a falar com ele. Ele entregou a vida para Jesus, confessou Jesus chorando, tudo isso. Mas eu ganhei aquele cara para Jesus, ele orou, entregou a vida para Jesus aos prantos. Você via que era uma oração de coração mesmo, assim como o Suplano, né? Jonas lá em Nínive, um caos, ele queria que Deus mandasse fogo, ele tentou fugir de todo jeito, comprou passagem, gastou dinheiro, caiu na boca de um peixe, e Deus trouxe ele de volta e ele pregou. E quando ele pregou, ele ficou ainda mais abismado, porque a galera aceitou a mensagem e Nínive se arrependeu, né? A Bíblia diz que eles se arrependeram dos seus pecados. Pastor Tom, segunda pergunta sua. O apóstolo Paulo fala para pregar para todos, fortes, fracos. Para todos, mas algumas pessoas falam que devemos aproveitar as oportunidades. Eu mesmo já preguei bastante isso, aproveite a sua oportunidade. Mas nesse versículo, Paulo fala de algo que eu acho que é um passo a mais. Faça a sua oportunidade. E eu e a Luciana até esses dias estavam falando, aquele que aproveita a oportunidade já está num nível legal, bênção. Mas Luciana, vamos parar de aproveitar a oportunidade e vamos começar a fazer a nossa oportunidade. Um projeto, uma frente de evangelização, a organização, tudo que a ABA nos oferece aqui, porque tudo isso que está acontecendo aqui, irmão, é a nossa igreja que oferece. Nós vamos em hospitais, nós vamos, para vocês terem noção, hoje, uma estatística atual, nós temos 24 frentes de evangelização diretas. E se a gente for pegar as ramificações, passa de 50. Por exemplo, frente de evangelização carcerária. Para a estatística é uma frente, mas nós vamos em 4 presídios diferentes. Hospital, a evangelização hospitalar, mas nós vamos em 4 ou 5 unidades hospitalares diferentes. Então, se a gente considerar cada ponto que a gente vai, passa de 50. Né? Então, como que você vê isso, pastor? A frente de evangelização é a gente fazer a nossa oportunidade? Enquanto eu tive a oportunidade, tanto nos jovens quanto depois na evangelização, teve um projeto que me ensinou muito, assim. Tenho muito carinho por essa ação evangelística que é o Verão Vida. E algo que a gente sempre presenciou, vivenciou no Verão Vida, era bem legal assim. A gente juntava a equipe que tinha se disposto a passar aqueles 10 dias na praia, e tinha uma primeira reunião para bater papo, conversar, conhecer um pouquinho o que cada um esperava daquele tempo. E sempre teve um grupo de pessoas que dizia assim: eu não sei evangelizar, tenho medo, pavor de abordar uma pessoa, e eu preciso vencer isso. E eu vim me jogar no fogo aqui intencionalmente para vencer. E aí, quando a gente conversava, eu sempre dizia o seguinte: vocês vão descobrir durante esse projeto que um versículo bíblico de Romanos, vocês vão experimentar ele. Que versículo é esse? A criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Porque não faz sentido você chegar num guarda-sol que a galera está curtindo suas férias e tá ali, né, uma cervejinha, tá fumando, enfim, tá curtindo o seu momento. Chega uma piazada oferecendo uma sacolinha de lixo, um exame de pressão, de glicose, seja o que for e tal, e daqui a pouco continua o papo e diz: eu quero falar do amor de Deus com você.
E daqui a pouco as pessoas escancaram o coração e começam a chorar e dizer, olha, quantos testemunhos, né? Quem já foi no Verão Vida, né? Você é a resposta de Deus. Hoje de manhã eu estava pensando uma coisa, falando com Deus, e Ele mandou você aqui e tal. E a gente sempre percebeu, experimentou, as pessoas querem. E nós somos os filhos de Deus que somos as respostas. As pessoas estão aguardando que os filhos de Deus se manifestem. E aí nós temos que criar as oportunidades, porque elas não sabem. O texto diz, a criação aguarda com ardente expectativa. Se você vai lá no original, a ideia do texto é o seguinte: as pessoas estão gemendo, estão gritando. Quando você olha as pessoas, não parece isso. Mas a palavra é a verdade, e quando a gente abre a nossa boca, a gente percebe que é a verdade. E elas estão esperando ávidas que a gente transmita a palavra de vida. E nós temos que desenvolver, nós temos que pensar, isso que é tão legal dentro da evangelização, tanto de gente criativa de pensar em formas diferentes de falar do amor de Deus. Eu lembro da história do paralítico que foi levado até Jesus, e daí a casa estava cheia, não tinha lugar, nem junto à porta e na janela. E aí aqueles 4 caras, eles desenvolvem uma solução. Sobe na casa, anda no telhado, descobre onde Jesus está, abre um buraco no telhado, baixa o paralítico na frente de Jesus. E Jesus, vendo a fé deles, ou seja, Jesus percebeu que eles tinham convicção, certeza absoluta de que se eles promovessem o encontro daquele paralítico com Jesus, aquela vida seria transformada. Se nós entendermos, assim como esses 4 homens, que se a gente promover um encontro de qualquer pessoa com Jesus, aquela vida vai ser transformada, a gente vai subir na casa, a gente vai fazer um buraco no telhado, a gente vai fazer um prejuízo para o dono da casa, que aliás era Jesus, né? A gente vai fazer o que for, vai criar a solução, vai desenvolver a oportunidade, porque isso transforma destinos, isso muda vidas, isso muda tudo. Então é para todos, só que é para todos, e nós temos o privilégio de ser a boca de Deus para o forte, para o fraco, para aquele que acha que sabe tudo, para o rico, para o pobre, para o miserável, para o jovem, para o idoso. Por isso existem tantas frentes de evangelização, porque tem tanto público-alvo diferente. E a gente pode pensar, aonde eu consigo chegar? Como eu posso fazer? E faça, simplesmente faça, porque Jesus disse, ide por todo mundo, pregue o evangelho a todas as pessoas. Se você pode fazer uma coisa que você não tenha dúvida nenhuma que você está fazendo a vontade de Deus e conta com o favor dele, ide, fale do amor dele a todas as pessoas e ele estará com você. Então sim, crie oportunidade, desenvolva, invente, faça, e certamente ele estará com a gente. Quer ter certeza de que você está vivendo a vontade de Deus? Evangelize, fale do amor de Jesus, sem erro. No culto de curas e milagres do mês passado, fui eu que trouxe a mensagem. Foi uma benção, oramos por cura, libertação. Quando eu desci, o irmão dos jovens ali me abordou. Não está direcionado à evangelização diretamente, mas você fazer oportunidade. E ele recebeu uma ficha de uma ovelha que chegou. E coincidentemente eu e a Luciana tínhamos cuidado desse rapaz. Ele estava envolvido com drogas. A gente conseguiu internamento, ele se internou, ele cumpriu todo o tratamento lá na clínica e logo em seguida ele caiu. Infelizmente ele não resistiu e caiu. Andou na rua, a família já estava dando ele como desaparecido. Ele foi localizado, aí cuidaram dele, perguntaram se ele aceitava novamente ajuda, tratamento. Ele aceitou e foi internado numa clínica razoavelmente longe aqui de Curitiba. E esse jovem pastor recebeu, esse casal de apacentador recebeu a ficha, tentou ligar, não conseguiu. Ele estava sem celular na clínica, conseguiu contato com os pais. Os pais falaram, ele está numa clínica tal, assim. Esse jovem pegou um outro rapaz, entraram num carro, foram até a clínica lá. O cara se foi lá na clínica, fomos, oramos com ele, você é minha ovelha agora.
estou orando por você, agora estou sabendo que você está aqui. Eu falei, cara, você podia ter pego essa ficha e falado, não, então quando você sair, venha, você está no meu grupo. Não, os dois abençoados pegaram o carro uma tarde, foram lá na clínica, oraram com o rapaz, falaram, nós temos uma cobertura, a igreja está preocupada com você, nós amamos você, cumpra o tratamento e faça o que você tem que fazer, nós estamos orando. Então, fizeram a oportunidade, acho que mais um pouco ainda nesse sentido. Eu falei, Deus, valeu a pena ter vindo aqui e escutado esse testemunho. Que bênção de Deus. De fato, é maravilhoso ver o que a igreja faz, né? Hoje, vocês falando de fazer a oportunidade aqui, eu estava lembrando da situação hoje, né? Uma oportunidade que eu e a Luísa usamos muito é as crianças. Hoje a gente estava passando assim e falando inglês com os nossos filhos e tal. E aí duas mulheres já... Ah, que bonitinho! Quando falou bonitinho, eu já falei, Luísa, já fica aqui. Aí eu já peguei os três, saí, ela já, não, bonitinho, a gente fala inglês com eles, não sei o quê. Passou 10 minutos, ela voltou lá, não, já ganhei para Jesus, já está tudo certo. Já estão fazendo oportunidades, né? Não importa a forma que for, não importa onde a gente estiver. Acho que o Tom colocou de uma forma muito boa, usando os 4 ali, levando para Jesus, né? O paralítico. Benção, né, moçada? Muito bom, poderíamos ficar aqui um tempão ouvindo esses irmãos contando aí. Pastor, gostaria de fazer alguma consideração final, alguma evangelize. Queridos, eu acredito que a Bíblia nos orienta a evangelizar. Existem algumas coisas na palavra de Deus que não é um pedido de Deus para nós, que somos filhos de Deus. Algumas coisas é um pedido, outras é uma ordem. Ele diz, orem sem cessar. Orar não é uma opção do cristão. É uma orientação de Deus, de um Pai, viva desta forma. E evangelizar não é diferente. Evangelizar é uma orientação. É o texto que o Tom usou aqui também. E se tem uma certeza de que você vai estar desfrutando da vontade de Deus, é você pegar esse texto, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Esse texto resume todos os textos, todas as falas que nós usamos hoje aqui. Ide por todo mundo. E a Bíblia diz assim, como irão se não forem enviados? Então nesse momento gostaria que você levantasse a sua mão, você que está em casa, levante a sua mão, todos vocês aqui, levantem as suas mãos. E eu quero dizer o seguinte, nós já fomos enviados pela obra de Cristo Jesus. Se aí você queria um sinal para descobrir se você pode falar ou não do amor de Jesus, esse é o seu sinal. Ide por todo mundo, pregue o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo em o nome do Senhor Jesus. Aproveite essa mensagem que foi depositada no seu coração, essa mensagem de amor, esse amor que te alcançou, e alcance também a todos aqueles que vierem ao seu caminho, e com certeza você verá e será testemunha não só do que Jesus Cristo fez, mas daquilo que Ele está fazendo também através da sua vida. Amém? Continuem abençoados. Gratidão, pastores. Obrigado.